Começando meu primeiro vídeo aqui no YouTube, vídeo sem corte, sem edição, no máximo vou juntar duas telas, vou tentar ser o mais claro possível e vou tentar compartilhar conhecimento, aprender, pesquisar coisa nova, compartilhar o que eu estou aprendendo, vou tentar seguir uma linha bem menos professor, menos palestrante e mais um trocador de ideia. Então vou trocar algumas ideias com vocês aqui. Para você que não me conhece, vai no Google, digita Christian Trentin. Você vai descobrir um pouco do que eu já fiz. E para você que tem preguiça, eu vou te contar um pouquinho. Eu já fundei duas empresas, já vendi essas duas empresas, eu já apareci na Forbes 3 vezes, já apareci no Jornal Nacional, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, já fui para o Vale do Silício, fiquei lá sendo acelerado pela maior aceleradora de negócios do mundo, que é a 500. E, enfim, já naveguei nesse mundo de startup e de negócios aí bastante. E ultimamente eu tenho gostado de compartilhar conhecimento, gostado de trocar informações com outras pessoas. E eu estou num projeto que é basicamente ajudar outras pessoas, tanto que eu vou fazer uma mentoria agora no dia 26 de março. Para você que está vendo esse vídeo aí depois, eu vou fazer uma mentoria no dia 26 de março, e ela será de 2 horas, convidei outras pessoas, e basicamente eu vou mostrar como montar um negócio do zero. E nesse primeiro papo, eu quero te convidar para contar um pouco sobre a minha primeira empresa. E eu vou usar aqui o tablet, você vai acompanhar aí um pouco as telas, em algum momento, enquanto eu rabisco, e a gente vai conversando. A minha primeira empresa, eu fundei ela em 2011. Então vou aqui, ó, 2011. E essa empresa, ela chamava Ecobike Courier. E antes que eu volte aqui a falar desse negócio, eu já vou te dizer que está tendo obra do lado da minha casa, então você vai ouvir um barulho, por mais que eu tente minimizar aqui com o microfone os ruídos, você vai ouvir um barulho, é inevitável, tá? Então, voltando lá para o negócio. Então eu montei essa empresa em 2011, e o que essa empresa fazia? Ela basicamente fazia um serviço de entregas com bicicleta. Mas eu quero te dizer que esta ideia de negócio eu nem era minha. Então, inovar não tem nada a ver com começar algo do zero, com inventar a roda. Eu não inventei a roda. Isso que nós fazíamos era algo que já acontecia no Brasil, então entregadores de água, entregadores de gás já faziam isso, já acontecia isso nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos isso chama-se Bike Courier, basicamente é o nosso motoboy aqui, então ele pega uma encomenda de um lado para o outro, tá? E o que eu fiz? Eu era programador, entre várias coisas da minha vida, eu já fui garçom, entreguei panfleto, vendi jornal, trabalhei em borracharia, sei lá, fui office boy, fui instrutor de informática, fui programador por muitos anos, e eu entendi que o programar era o que me pagava o melhor salário na época, tá? Então, eu ganhava um bom dinheiro com isso, mas eu odiava fazer aquilo. E eu queria fazer algo novo. Então eu comecei a pesquisar oportunidades de negócio, oportunidades de empreender, o que eu poderia fazer. Eu já tinha feito outras coisas antes que fracassaram, não deram certo. Mas numa dessas minhas procuras, eu descobri que era possível fazer entrega de bicicleta. Só que eu não queria montar uma empresa de bicicleta. Eu queria montar uma empresa com posicionamento diferente. Então, desde o começo, o que eu fiz? Eu montei uma empresa de entrega sustentável. Note que o serviço era o mesmo. Era bicicleta, um ciclista pegava uma encomenda de um lado e entregava a encomenda do outro. Ia num cartório, levava um lanche, alguma coisa assim. Pensa que lá em 2011, Rappi, iFood, Uber Eats,
essas coisas estavam muito no começo ou nem existiam, tá? Então, quando eu cunhei o termo sustentabilidade, eu trouxe uma outra visão para o negócio. Eu peguei ciclistas que faziam entrega, e ao invés de chamá-los de ciclistas fazendo entregas, eu disse que nossas entregas eram sustentáveis. E o que mais? Eu descobri em algum momento que era possível calcular quantos quilômetros um biker pedalava no dia. Como? No começo eu comecei usando o Google Maps, então ele ia do ponto A ao ponto B, então o cliente ligava ou chamava, mandava mensagem para nós, nem lembro se tinha WhatsApp na época, mas se tivesse, se tem, a gente com certeza usou, se tinha, com certeza a gente usou. Então eu pegava lá, ele tem que sair do escritório A e ir até a praça B e fazer a entrega. Então com o Google Maps eu calculava essa distância. E aí eu somava isso numa planilha, como a gente começou numa planilha no começo, eu somava isso numa planilha, e com o passar do tempo, eu descobri que tinha um estudo em inglês, se não estou enganado, que ele tinha calculado lá quantos quilogramas de CO2 uma moto emitia ao percorrer 1 quilômetro. Então eu usava esse valor, 0, alguma coisa lá, e calculava no final do dia quantos quilômetros nós tínhamos deixado de poluir. E eu comecei a usar isso na mídia. Então eu colocava lá no final do dia que, sei lá, a gente deixou de poluir 1 kg de CO2. Tá? Eu não lembro dos valores, estou chutando, isso foi em 2011. A gente deixou de poluir 1 kg de CO2. E a gente foi evoluindo, foi investindo em marketing, em branding da companhia, enfim, foi investindo em assessoria de imprensa. A gente fez certificado para o cliente, que era mais um certificado simbólico, porque realmente a gente não certificava nada, era um certificado simbólico. E aí a gente metia isso para o cliente recebia lá que ele tinha deixado de poluir 20 kg de CO2, por exemplo, durante o ano. Ele usava isso nas redes sociais dele, então gerava marketing, né? Parecia perfeito, né? A gente atendia Boticário, a gente atendia Natura, que eram marcas que realmente estavam preocupadas aí com a sustentabilidade, né? Só que ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que as pessoas também estavam dispostas a pagar um pouco mais para receber esse serviço. Então a gente foi subindo o preço, foi entregando mais coisa. Só que o que eu quero te mostrar aqui não é a história de sucesso, que a gente montou franquia, trabalhou com franquia em diversas cidades, nada disso. O que eu quero te mostrar aqui é que não começou assim. O que eu quero te mostrar aqui é que o começo foi dolorido. Porque às vezes você está passando por esse momento, ou você está com medo de começar algo, e você só escuta a história de sucesso. E o que eu estou para te falar aqui é que nem sempre a gente tem sucesso. Acompanha essa linha do tempo aqui comigo. A Ecobike, quando ela nasceu, eu peguei 10 mil reais emprestado. Tá? Eu nem tinha dinheiro, eu era um quebrado. Quebrado. Eu ganhava o salário do mês para poder comer, pagar minhas contas, como a grande maioria da população brasileira. Eu não tinha uma reserva, não tinha nada. Então isso foi em 2011. Nós começamos dentro de um estacionamento. Então tinha uma vaga de um estacionamento, que era bem localizado, e eu ficava lá sentado, com uma mesinha e um telefone. E eu contratei 3 ciclistas para começar. E nós começamos em julho de 2011. Nós estamos em Curitiba. Julho é um frio lascado aqui em Curitiba. Então, em julho é um frio lascado aqui em Curitiba. E o que aconteceu? Os bikers passavam frio, chovia, os bikers chegavam molhados, não tinha estrutura. Eu lembro de um momento que a gente pegou um galão, aqueles galão de óleo, aqueles grandes, e a gente tinha um lá que a gente tacava fogo para poder esquentar. Então, cara, saía todo mundo fedorento do lugar, né? Era horrível. E a empresa
teve um grande erro que eu cometi ali no começo da empresa, que era, eu não tinha gerado uma demanda. Quando eu comecei, eu tive que registrar os bikers. Hoje em dia não faz sentido nenhum, né? Os motoboys do iFood, os motoristas do Uber, esse pessoal, o que eles fazem? Eles ganham por produtividade. Lá atrás, em 2011, isso era inconcebível. O sindicato era muito forte em cima das empresas, né? Nosso sindicato era o mesmo sindicato das empresas de motoboy. Então, era todo mundo registrado, era todo mundo com seguro de vida, eu não lembro se a gente tinha plano de saúde, mas provavelmente, todo mundo uniformizado, tinha uma série de coisas lá que a gente tinha que cumprir, uma série de regras, exame admissional, exame demissional, então tudo isso, cara, isso custava muito dinheiro. Então pensa que na minha primeira semana, eu só tinha 10 mil emprestado, eu já tinha aberto a empresa, eu tinha comprado uniforme, eu comprei uniforme para os bikers, o uniforme custava caro, acho que era R$800 por ciclista que a gente pagava, alguma coisa assim. Era julho, estava chovendo, eu estava num estacionamento e eu estava com todo mundo sentado lá olhando para minha cara, porque eu esqueci algo importante, eu não tinha gerado uma demanda prévia. Então, eu acho que esse foi um dos meus erros no começo. Né? Óbvio que teve outros, porque foi a primeira vez que eu realmente montei um negócio. E hoje eu faria diferente. Eu primeiro geraria uma demanda no mercado, tentaria vender, tentaria falar com as pessoas, empresas, ligaria, ofereceria o meu serviço e depois eu abriria o negócio, depois eu contrataria os ciclistas e assim por diante. Então eu ia gerar uma demanda, ia reprimir essa demanda, depois eu anunciava para o mercado que eu estava operando. Esse foi meu primeiro erro, tá? E com certeza não foi o único, eu errei muito naquela empresa, mas também teve muito acerto. Eu acho que o segundo grande erro foi que eu não conhecia nada. Eu não conhecia absolutamente nada daquele mercado. Primeiro eu não conhecia o que era empreender. Sabia o que era gerir uma empresa, como contratava funcionário, não sabia nada, imposto, eu não sabia absolutamente nada do que era abrir uma empresa, gerir um negócio e principalmente fazer entrega de bicicleta. Eu nem pedalava. Então, eu acho que você ter um mínimo de conhecimento do seu negócio faz com que você erre menos. Não que você não vai errar, mas que você erre menos. Eu vou te dar exemplos aqui de erros que eu cometi. Por exemplo, em algum momento eu estava faturando, de repente mudou minha alíquota do imposto. Porque estava lá no Simples Nacional, 6%, de repente a gente começou a faturar, teve mês que faturou bem, e aí a minha alíquota mudou. E eu tomei um susto no outro mês. Por quê? Porque eu recebi uma nota de imposto muito maior do que eu estava imaginando. O que é comum. Se você já teve um negócio, você tem um negócio, você sabe que a média dos 12 meses gera a tua alíquota, e em algum momento essa alíquota vai mudar se você faturar mais. Eu não sabia. Então, eu tive vários erros básicos que eu cometi, mas que também foram necessários para eu virar um empreendedor. E aqui eu vou te dizer uma coisa. Não tem como você nadar se você não cair na água. Você pode ler a maior quantidade de livros possível sobre natação, mas você só vai aprender a nadar quando você entrar na água. E empreender é a mesma coisa. Você pode ler a maior quantidade de livros possível sobre empreendedorismo, sobre abrir negócio, gestão. Muitos deles, com certeza, vão te fazer errar bem menos do que eu, mas você só vai saber o que é empreender de verdade quando você montar a sua primeira empresa ou abrir o seu primeiro negócio. Então, este erro do conhecimento, eu acho que é um erro que eu poderia ter evitado. Eu poderia ter estudado mais o meu mercado, ter feito pesquisa com o cliente, ter entendido como funcionava o mundo das entregas. E esse negócio ele nasceu com a intenção de ser a melhor empresa de entregas em bicicleta de Curitiba. E era isso que eu queria. Eu não tinha uma visão de escala, de tecnologia, de implementar tecnologia para escalar o negócio. Estavam começando a falar de startup no Brasil em 2010, 2011. Então, quando eu consegui ser a melhor empresa de entregas em Curitiba, eu já tinha uma puta demanda. Por quê? Porque eu tinha gente querendo franquia,
já estava começando a surgir concorrentes, então já tinha concorrente em São Paulo. Às vezes tinha gente até que operava melhor do que eu, com mais conhecimento. Então, o aprender na prática foi me fazendo entender que eu poderia ser muito maior do que eu era. E aí a gente foi escalando, foi colocando o negócio para outros rumos, foi abrindo franquia. Acho que quando eu vendi o negócio, a gente operava em 19 cidades, atendia cliente como Natura, Boticário, a gente fazia muito trabalho para a empresa logística, então TNT, que no caso foi comprado pela FedEx, que basicamente o problema deles é o last mile, né? O entregar no porta a porta, na casa das pessoas, é trabalhoso e custa caro. Então eles levavam um caminhão levava um lote para nós e nós distribuíamos isso com as bicicletas. Tá? E isso foi uma das coisas que eu fiz, foi investir muito em mídia espontânea. Então eu tinha uma assessoria de imprensa e ela me colocava, porque era um assunto que estava em alta, né? A sustentabilidade estava em alta e a gente acabou ali aparecendo em algumas mídias. Em 2014, eu acho, eu saí na Forbes como Third Under 30, junto com Neymar, com o Thales, que hoje é do EasyTax, que era do EasyTax, hoje é do G4. A gente apareceu na mesma edição lá, Isis Valverde, Emicida, uma galera aí que se reuniu lá para tirar foto no estúdio e acabou aparecendo no jornal. A gente foi capa do Valor Econômico, então a gente conseguiu explodir, ter um boom de mídia. Isso é bem importante, eu entendi o poder da mídia, que até então eu não fazia ideia. De novo, eu era um moleque que tinha 28, 29 anos, programador, não fazia ideia que era ter uma empresa, então eu fui tomando conhecimento, né, sobre o que era investir em mídia, o que era contratar funcionário, qual que era a gestão, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão daqui a pouco a gente chora, porque trabalhar com gente é muito difícil, pelo menos lá naquela época, sem conhecimento, sem grana. E eu lembro que em 2012, um ano e pouco depois, eu estava tão quebrado, porque assim, eu nunca tive um processo trabalhista nesse período, né? De 2011 a 2016, quando eu vendi a empresa, eu nunca tive um processo trabalhista. Eu tive mais de 100 funcionários. Porque eu sempre paguei todo mundo em dia, eu fazia questão de honrar meus pagamentos com fornecedor, imposto, eu sempre cuidei muito disso. Mas eu não conseguia tirar dinheiro para mim. Eu não sobrevivi, então eu estava financiando o negócio com o meu salário, né? E em 2012 eu precisei vender minha casa. Eu precisei vender minha casa para colocar dinheiro no negócio. E foi isso que eu fiz. Eu vendi a casa, era financiada, eu paguei financiamento, eu quitei as contas que eu tinha e, sei lá, me sobrou uns R$ 400 no bolso. E ali eu tive uma sobrevida e continuei empreendendo e o negócio foi crescendo, foi escalando. Então, eu acho que um outro aprendizado ali também é que ninguém fica rico da noite pro dia. Nenhuma empresa explode da noite pro dia, pelo menos não as empresas normais, né? Você tem, óbvio, as empresas outliers, ou você tem lá, tipo, alguém que criou um aplicativo, alguma coisa, um gênio. Mas, cara, no padrão, você, não sei se você é um gênio, tomara que você seja, mas eu não sou. Normalmente, cara, os negócios eles são tradicionais, eles levam tempo, você tem que entender, você tem que investir, você tem que gastar energia, você tem que trabalhar à noite, você tem que trabalhar sábado, domingo, às vezes você precisa vender a tua casa para pôr a grana no negócio, para ele dar certo, e aí dá certo, né? Eu sou prova disso, o negócio vai dar certo. Né? Depois eu vou em algum outro momento contar sobre a minha segunda empresa que eu montei e vendi, mas eu acho que um outro aprendizado aí é que o negócio ele não existe da noite para o dia. Né? O sucesso não vai existir da noite para o dia. E uma coisa que eu sofria muito naquela época era comparação. Eu me comparava com muita gente. Então eu tinha amigos que tinham empresa, ou que era executivo em multinacional, ou executivo em outro lugar, e eu me comparava com esses caras. Porque eu escolhi um caminho diferente. Então esses caras estavam lá com salário, carro e não sei o quê, e cara, eu tava
porra, ferrado, tendo que vender minha casa, não tinha dinheiro, porra, ia no mercado, estourava o cartão de crédito, precisava pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas, enfim. Então eu me comparava muito, isso me fazia muito mal. Porque eu lembro que eu dizia assim, cara, eu trabalho muito mais que esses caras, meu. Eu vou muito mais, assim, eu entrego mais, eu vou mais, mas eu não consigo ter a qualidade de vida que esses caras têm. Aonde que estou errando, né? Hoje é outro cenário, né? Hoje eu tô, sei lá, hoje é que dia que é? Hoje é quinta-feira? Hoje é uma quinta-feira, 4 da tarde, estou na minha casa. Enquanto esses amigos continuam trabalhando nas empresas dos outros, né? Então, eu até fiz um vídeo aí no YouTube, no Instagram esses dias, que você tem que estar disposto a comer M por bastante tempo para um dia você comer caviar. E o que acontece é que todo mundo quer comer caviar desde o primeiro dia e isso não acontece. Então, tira essa expectativa de que você vai ficar milionário amanhã. Você quer ficar milionário amanhã, na minha visão, só tem uma coisa que você pode fazer: aprender a cantar funk e estourar no Brasil. De resto, brother, até para vender droga eu acho que tem que dar um trabalho do cacete. Então, sei lá, eu acho que se você for trabalhar com negócios aí que são à margem da lei, né, que ficam... Você também vai ter que ter um problema. Mas voltando a falar de coisa boa, se você quer empreender, você vai ter que estar disposto a comer merda para poder um dia comer caviar. Então, não acredite muito nesse papo aí que você vê no YouTube, que você vê as pessoas falando de que você vai ficar milionário. Ah, eu vou te ensinar a fazer 100 mil reais em um mês. Puta, velho, eu tenho amigos muito ricos, né? Tenho amigos milionários que eu conheço. E eu não acho que esses caras levaram tipo 20, 30 anos para fazer o dinheiro que eles têm. Então, eu não conheço alguém que ficou milionário em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, sei lá, cuida um pouco desse papo furado aí. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui, mas eu retomando aqui, ó, acho que aprendizados, né? Eu geraria demanda primeiro, eu anunciaria para o mercado que eu estou chegando, criaria uma lista, um cadastro, tentaria de alguma maneira divulgar isso. Eu tentaria aprender mais sobre o meu segmento, que é o conhecimento. Então, eu ia entender como funcionam as entregas, fazer pesquisa mesmo, ligar para fornecedor, ligar para parceiro, coisa que a gente faz hoje, né? Quando eu vou abrir um negócio, a gente pesquisa. Então, você liga lá para o teu potencial cliente, vê quais são as dores dele, você vai lá visitar o cara, entende qual que é o problema, como que você resolve e assim por diante. Entendi que eu não deveria me comparar com os outros, porque o meu sucesso é diferente do sucesso dos outros, então essa comparação me deixou mal por muitas vezes, eu fiquei no fundo do poço. Você tem que estar disposto a comer merda, porque algum dia você vai comer caviar, e você tem que estar disposto a dar o all-in, né? E é mais fácil você empreender quando você não tem filhos. Então, se você tem filho, tem 2, 3 filhos que precisam ir para a escola, comer, talvez pagar um plano de saúde, né, ou pagar um plano de saúde, enfim, tem que ter um cuidado. Vou ligar minha luz aqui porque escureceu. Você não pode vender a tua casa, porque você tem que dar uma segurança para tua família. No meu caso, eu era sozinho, eu podia vender minha casa. Então, eu dei all-in. Eu peguei a única coisa que eu tinha, que era uma casinha que eu pagava, um apartamentinho que eu pagava financiado lá pela Caixa, vendi o AP e falei, mano, é isso, eu vou pra frente, eu vou seguir o meu caminho que eu tenho certeza que vai dar certo. E deu, né? Graças a Deus eu consegui chegar no meu sucesso. Depois dá um Google aí e ver um pouco mais. Então é isso. Acho que para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero te dizer um pouquinho sobre isso. Vou voltar depois falar um pouco mais sobre a empresa, sobre esse tipo de coisa, contar de outros negócios, outros aprendizados, coisas que eu vi no mercado. É muito pouco resumir 6 anos em um vídeo de 20 minutos. Né? Então, os próximos vídeos a gente vai voltar nesses assuntos. Espero que você goste. Se você gostou, comenta aí o que você achou. Me diz aí qual que é o momento que você está passando. Se você está nesse momento, você enxerga o que eu estou falando aqui, ou se não, eu estou viajando. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Abraço!